Muita gente pediu e eu decidi finalmente fazer o tão aguardado vídeo refutando Madara versus Almirantes do Inerd, apontando onde ele errou para podermos fazer uma análise mais completa. As condições de batalha que eu colocarei serão Aokiji versus Madara, pois é totalmente desbalanceado os três de uma vez. Entre os seus poderes a gente tem lançar e controlar chamas, lançar e controlar água, lançar relâmpagos, controlar o vento, controlar a terra, controlar a vegetação. Ao despertar o Rinnegan, o Madara ganhou a capacidade de controlar todas as liberações da natureza e graças a alterações no corpo dele feitas pelo Kabuto, ele se tornou capaz de usar a liberação de madeira do Hashirama. Bombas Biju, clones dimensionais, Suzano, capacidade de voo, controle gravitacional, regeneração, Genjutsu, Kudodamas. Entre eles os poderes que eles têm em conjunto, a gente pode citar Haki do armamento, Haki da observação, Haki do rei. O Aokiji tem criação, manipulação e transformação em gelo. Já o Akainu tem criação, manipulação e transformação em lava. Por fim, o Kizaru tem criação, manipulação e transformação em luz. Já para começar, ele cita as habilidades do Madara. Até aí tudo bem, mas eu achei bem incompleto na questão dos almirantes e, como eu disse, vou analisar apenas o Aokiji. Ele cita que os três têm Haki do armamento, observação e Haki do rei, o que é claro está errado, já que nenhum deles tem Haki do rei, e só cita as habilidades e logia de cada um, mas isso está muito longe de ser tudo que esses personagens têm para apresentar. Haki por si só já concede várias habilidades, como por exemplo, Haki de observação permite ler segundos no futuro, e isso inclui outras dimensões, ou seja, Haki é interdimensional, pois no filme Red, o Shanks, Luffy e a Sop e o Soap podiam se comunicar através das dimensões, então sabemos que, por exemplo, o Limbo do Madara poderia ser previsto. Existem muitas outras habilidades, mas eu vou explicar durante a análise dessa batalha. Utilizando o congelamento, o Aokiji pode negar a durabilidade e congelar o coração dos oponentes. Ele mostrou isso durante o breve confronto contra o Doflamingo, que conseguiu quebrar o congelamento logo antes de atingir o coração e morrer. Isso são questões de segundos, e caso não lembrem, o Aokiji instantaneamente tornou o oceano em gelo, então ele poderia praticamente congelar o corpo e os órgãos em um instante. Ele também tem evolução reativa, resistência à manipulação de mente e de alma, mas eu vou explicar cada coisa no seu tempo. Após isso, são citados feitos de força dos almirantes. Ok, agora vamos para a comparação de alguns dos atributos. Força! Como almirante da marinha, Aokiji, Kizaru e Akainu possuem o título de lutadores mais fortes do governo mundial e fuzileiros navais. O Akainu, por exemplo, tem força suficiente para manter o bizento do Barba Branca contra o chão com só um pé, mesmo com o Barba Branca fazendo força para levantar ele. E olha, galera, que o Barba Branca não é pouca coisa não. O cara é maromba, casca grossa. Ele era tão bolado que ele conseguia arremessar verdadeiros gigantes para longe e ainda parar um navio gigantesco de guerra com só uma mão. Isso não é nem de longe o nível de força deles. Qual é o nível de força deles? O Barba Branca foi descrito capaz de destruir o mundo, e temos o Barba Negra que é capaz de criar buracos negros que funcionam como os reais, e eu explico nesse vídeo aqui, então caso tenha dúvidas sobre isso, assista primeiro. Como vocês podem ver, no databook do Sabo é afirmado que poderes e Akuma no Mis aumentam a força física dos personagens. O Barba Negra cria buracos negros, mas e aí? A Akuma no Mi mais ofensiva é a do Akainu, mesmo quando sabemos que o Barba Negra pode literalmente criar um buraco negro, e ele mesmo afirma que é capaz de retornar tudo ao nada. A Mago Mago no Mi se escala acima da Yami Yami no Mi no quesito potência de ataque, então simplesmente é um absurdo. E como eu citei, Akuma no Mis são tão fortes quanto seus usuários, e isso também implica que o feito do Akainu segurando o Bizento de um personagem com uma fruta capaz de destruir o mundo, que aumenta a capacidade física, é um feito muito maior do que o citado, assim como aguentar golpes da Gura Gura, que podiam tremer o planeta por completo com ataques casuais. Para o próximo tópico, o assunto é velocidade. Madara é um ninja extremamente veloz, ao ponto de simplesmente dançar entre os ninjas da 4ª divisão do Gaara sem sequer ser tocado por eles. Ele tem um ótimo histórico de reagir, até mesmo teleporte. Ele foi capaz de reagir pelo menos 2 vezes ao Hiraishin do Tobirama e uma vez ao Minato upado pelo modo sábio. Entre os almirantes, o Kizaru é o mais notável quando se trata de velocidade. Não se engane, galera, o Kizaru não se move constantemente na velocidade da luz. Mas ao usar a técnica Yata no Kagami, ele consegue se mover nessa velocidade e praticamente nenhum dos inimigos dele são capazes de desviar dos ataques dele. Além de poder lançar ataques que viajam na velocidade da luz e causam um estrago gigantesco. Bem, quanto à velocidade, é justo dizer que o Madara conseguiria reagir e se proteger dos ataques da velocidade da luz do Kizaru. Afinal, como eu disse, ele tem sim um bom histórico de reagir a teleporte, a queima-roupa. O primeiro argumento do Peter é que o Madara pode reagir a teleportes, a queima-roupa, e por isso teria a velocidade da luz, o que não faz sentido. Vamos supor que o Madara está aqui e o Tobirama está aqui, então o Tobirama se teleporta bem para perto do Madara.
Vamos supor que o Tobirama tem a velocidade de um humano normal. É claro, isso é apenas um exemplo para vocês entenderem por que reagir a teleporte não upa velocidade. Vamos colocar 18 km por hora. Para reagir a essa velocidade de perto, ele poderia, por exemplo, ser 5 vezes mais rápido do que o Tobirama. Assim, ele facilmente iria se esquivar desse teleporte a queima-roupa, mesmo que ele só teria como velocidade 90 km por hora. Ou seja, reagir a teleporte a queima-roupa não é um bom feito, pois depende unicamente da velocidade do usuário do teleporte. E justamente por ser um usuário de teleporte, o personagem geralmente não vai ter foco em velocidade de combate. Então não se trata de reagir à velocidade do teleporte, e sim à velocidade do próprio usuário. Lembrando que o Madara também tem o Mangekyo Sharingan, que ajuda a prever os movimentos dos oponentes. Então ele pode esquivar antes mesmo do golpe ser lançado. Depois, ele cita a velocidade do Aokiji, porém dá mais destaque à do Kizaru. Porém, isso está errado. O Kizaru é mais rápido? Sinto dizer, mas não é. Ou se for, o Kizaru é um pouco mais rápido. O Peter fala que o Kizaru não tem a velocidade da luz na base e sim na técnica, mas também está errado. Primeiramente, sim, a velocidade mínima do Kizaru é a da luz por conta da fruta que concede a velocidade do elemento, já que eles se transformam no elemento natural. O Kizaru já usou um chute na velocidade da luz contra o Hawkins, um personagem extremamente fraco, com um físico ruim e que depende até hoje das habilidades de Akuma no Mis, e mesmo assim, o Hawkins enxergou tranquilamente o golpe do Kizaru, mas não conseguiu esquivar, ou seja, até ele já tinha a velocidade da luz como percepção. Como eu já mencionei antes, Akuma no Mi são tão fortes quanto seus usuários, e eu vou provar agora que ele é mais rápido do que a luz de forma bem simples. O Rayleigh interceptou a queima-roupa, uma técnica do Kizaru que viaja na velocidade da luz, colocando o Rayleigh com uma velocidade maior que a da luz. Quem também fez isso foi o Barba Branca e o Marco, e todos esses precisariam de uma velocidade maior para interceptar a queima-roupa, porém o Kizaru se manteve lutando contra eles, que demonstraram serem mais rápidos. O Luffy já tinha feito acima dessa velocidade também. Por exemplo, o Enel podia ler ondas eletromagnéticas casualmente, que possuem a velocidade da luz. Porém, ele considerou o Luffy rápido, basicamente uma declaração de velocidade da luz, especialmente quando combinada com o SBS do Oda afirmando que seria necessário a velocidade da luz para esquivar dos raios do Enel, o que poderia ser uma hipérbole, mas nesse contexto, onde basicamente o Luffy superou a velocidade das ondas eletromagnéticas, não é. O Kizaru poderia atingir o Luffy ainda, então ele deveria ter uma velocidade superior e faz sentido. Nós sabemos muito bem que os personagens como o Aokiji têm um gelo muito superior a 1 real. No Pre-Time Skip, o Aokiji transformou um oceano em gelo por uma semana inteira, e isso é totalmente irreal e mostra que as capacidades das Logias vão muito além dos elementos. Ele também transformou metade de Punk Hazard em gelo eternamente, e isso é totalmente um absurdo. O Kizaru se destaca principalmente com sua velocidade, então é natural que ele vai superar a velocidade da fruta. Afirmar que o Kizaru é limitado à velocidade da luz é basicamente a mesma coisa que afirmar que o Aokiji seria limitado à velocidade do gelo, o que obviamente é uma mentira. É claro que para atingir o Luffy com lasers, o Kizaru também usou de Haki da observação avançado, então mesmo se o Luffy fosse mais rápido, ele poderia ler a trajetória da esquiva dele e atingir, mas sabemos que não é simples assim, ele sempre demonstrou superioridade em velocidade. O Marco deu Blitz no Kizaru, lembrando que o Kizaru precisa necessariamente de velocidade de reação na velocidade da luz, para acompanhar a sua própria velocidade, então o Marco está ainda acima, e o Aokiji também tomou Blitz igualmente, mas o Kizaru estava focado no Marco e já não foi capaz de reagir à sua velocidade, enquanto o Aokiji estava distraído. Sendo assim, no quesito velocidade de combate, os dois estão equiparados, até porque se o Kizaru fosse mais rápido, ele literalmente iria dar Speed Blitz em uma luta contra o Aokiji. Ambos têm Haki de observação, então não ia servir de nada. Além de que sabemos que Haki não é realmente decisivo. Mesmo ler o futuro, não permite ao seu corpo ser capaz de se mover em uma velocidade necessária para acompanhar isso. Se você está a X distância do oponente e sabe que ele vai atacar pela direita, você vai se esquivar antes do ataque para a esquerda. Porém, ele verá você se esquivando lentamente e vai atacar a esquerda. Ou mesmo se você conseguir se esquivar do primeiro golpe na direita, ele vai ver você se esquivando lentamente e atingir um segundo golpe nesse momento. Sendo assim, qualquer personagem que pode enfrentar o Kizaru
tem no mínimo a velocidade da luz, já que ele foi declarado atacar nessa velocidade no databook e ele próprio já disse que chuta na velocidade da luz, mas sabemos que a velocidade é acima. Mesmo se considerarmos esse feito do Naruto, esquivando de um laser do Madara, afirmando que ele tem a velocidade da luz, os personagens de One Piece estão acima. Eu já mencionei como o Luffy já alcançava essa velocidade em Skypiea, coerente com o Zoro, que na técnica Xixi Son foi declarado se mover na velocidade da luz. Da mesma forma, o Aokiji é superior ao Luffy do Post-Time Skip, que recebeu vários multiplicadores do Gear Second e no especial 3D2Y, onde o Word pode aumentar a sua própria velocidade em 100 vezes e o Luffy consegue superar isso. Depois disso, o Peter fala sobre a resistência e regeneração, mas só cita a habilidade Logia dos Almirantes, como se fossem independentes disso, e eu só digo uma coisa. O Akainu aguentou golpes da fruta capaz de destruir o mundo, e levantou logo em seguida. É bem simples. De Madarão, pois é, o Madarão tem uma boa regeneração também. Mesmo depois de ter tido metade do torso dele completamente destruído pelo ataque do Gai, o Madara se regenerou tranquilamente. Ele foi até mesmo dilacerado por um Rasen Shuriken de lava e se regenerou, olha isso. Mesmo quando o Sasuke cortou ele ao meio, ele se regenerou. Ele tinha ficado tão monstruoso nisso que ele mesmo se declarou ser imortal. E assim, tendo se regenerado do Rasen Shuriken de lava do Naruto, a gente já pode adiantar que os ataques de lava do Akainu, à primeira instância, não seriam tão efetivos quanto o Madara. O Peter também cita que o Madara se regenerou de um Rasen Shuriken de lava do Naruto e por isso teria resistência ao Akainu, o que é um completo engano. Nem de longe o magma do Akainu é normal, mas o próprio Peter menciona isso. Ele transformou permanentemente metade de uma ilha, assim como o Aokiji instantaneamente congelou o oceano. Então o que eu digo é, não comparem de forma alguma as habilidades de Logia com os elementos reais. Tanto o calor do magma, frio do gelo e velocidade da luz são muito mais fortes aqui, já que dependem da força do usuário. E esses usuários são fortes para rivalizar fisicamente com o homem capaz de destruir o mundo. Agora, o próximo ponto e talvez mais absurdo até o momento. Congelar o Madara não seria uma tarefa fácil. Quer dizer, pro Aokiji, né, que já congelou o rei dos mares, quilômetros de oceano ao seu redor, não é uma tarefa realmente difícil. O problema mesmo seria manter o Madara congelado, manter congelado. O Barba Branca conseguiu se livrar do congelamento do Aokiji quando ele fez vibrações no ar, quebrando todo o gelo, né, que envolvia ele. Nada impede o Madara de se livrar disso simplesmente levando o chakra. O Peter fala que não é possível congelar o Madara porque o Barba Branca conseguiu quebrar o gelo com vibrações. Primeiramente, nenhum personagem em Naruto demonstrou capacidade para escapar facilmente do gelo. O Naruto, Sasuke e Kaguya, quando foram teletransportados para uma dimensão do gelo, ficaram imóveis. A Kaguya é mais forte do que o Madara e não conseguiu escapar fisicamente do gelo. Ela teve que fugir com portais. E o Naruto e Sasuke precisaram usar as Gudodamas e Amaterasu. Ou seja, essa resistência a congelamento não existe. O Madara, no mínimo, precisaria usar técnicas para tentar quebrar o gelo. Mesmo personagens tão fortes quanto ele, não conseguiram. Além disso, como eu já mencionei, o gelo do Aokiji não é normal. Ele pode congelar o oceano inteiro e deixar ele congelado por uma semana inteira ou mudar a paisagem de uma ilha eternamente. Não é um gelo como o da dimensão de gelo não. Nem gelo comum não é fácil dos personagens de Naruto escaparem. Não dá pra imaginar escapando de um gelo basicamente eterno. Eu já falei várias vezes, mas os tremores do Barba Branca não são tremores comuns também. Eles podem literalmente destruir o mundo. Literalmente, ele usou um golpe que pode destruir o mundo para se libertar do gelo. Além disso, o Aokiji pode congelar milhares de quilômetros de distância instantaneamente no oceano. E já foi mostrado que ele pode congelar o coração e órgãos dos oponentes. Isso é quase instantâneo e o Madara não teria velocidade ou força para evitar. Agora, ele pode regenerar? Também não, pois o Aokiji tem Haki do armamento. Sim, Haki nega regeneração, e não é regeneração de Akuma no Mi. O Garp, quando socou o Marco, deixou ele ferido após uma semana depois de Marineford. Sim, ele ainda continuava com a ferida se regenerando, mesmo tendo uma habilidade que o permite regenerar instantaneamente. O Garp não anulou a fruta dele, pois se o fizesse, o Marco não conseguiria se transformar em Zoan ou utilizar as chamas azuis, mas não é isso que acontece. Após esse soco, ele ainda conseguia se curar de todas as feridas exceto a do Garp, então a sua regeneração dessa ferida foi negada e não a habilidade das chamas azuis. As chamas azuis aumentam a velocidade de regeneração natural do corpo, e basicamente, Akuma no Mis fazem parte do DNA do usuário, já que é possível reproduzir elas conseguindo uma amostra do DNA.
Isso significa que o Marco podia aumentar a velocidade natural de cura com as chamas, uma habilidade da biologia do corpo dele, e o Haki estava negando esse aumento na velocidade de regeneração natural, nada relacionado à fruta. Só para deixar claro, Haki nunca anulou a Akuma no Mi, ele resiste aos efeitos. O Luffy podia tocar com o Haki no Caesar, mas o Caesar ainda conseguia tranquilamente usar sua logia e transformar em gases, ou seja, ele nunca foi anulado. O Haki só permite tocar diretamente no corpo real, e se ele anulasse realmente a habilidade das frutas, basicamente iria anular formas Zoans ou transformações no geral, mas isso nunca aconteceu. Haki permite resistir aos efeitos que afetam o corpo do oponente, então anular a regeneração de um usuário de Akuma no Mi basicamente não tem relação nenhuma com o Haki anular frutas, já que ele não anula, é uma negação de regeneração que faz parte do próprio Haki, ou seja, o Madara seria congelado por completo, não conseguiria quebrar o gelo, perderia o seu coração e órgãos, e não poderia se regenerar por conta do Haki. Mesmo que o Akainu e o Aokiji se regenerem a partir de seus elementos, eles não poderiam fazer isso se fossem completamente desintegrados por uma Gudodama. Isso por quê? Porque ao aplicar a liberação de Yang nas esferas, elas se tornam capazes de cancelar qualquer regeneração e afetam diretamente a alma. Prova disso é o Minato, né? Que depois de ter tido os 2 braços arrancados por Gudodamas, ele voltou pro mundo das almas sem os braços. A forma da alma dele voltou pro mundo dos mortos sem os braços que foram atingidos pelas Gudodamas. Então, ao atacar lava ou gelo que forma o corpo dos almirantes, ele estaria atacando a alma dos almirantes. Além disso, se o Aokiji tiver o corpo físico completamente destroçado, ele não vai conseguir voltar do nada. Claro, é um cara de gelo que enfrentou um cara de magma e ainda manteve um combate de dias, certamente tem uma resistência gigantesca. Mas a destruição que o Madara pode causar com as Bijudamas é tremendo, capaz de pulverizar qualquer estilhaço de gelo que o Aokiji virar. O próximo engano do Peter é que o Akainu e a Aokiji não poderiam se regenerar se fossem completamente desintegrados, mas isso está errado. Primeiramente, usar as Gudodamas como parâmetro é totalmente errôneo. Eu já expliquei como a velocidade de reação dos almirantes é acima da luz, e as Gudodamas não chegam nem perto dessa velocidade. As Gudodamas nunca demonstraram ser capazes de atingir personagens que poderiam ter a velocidade da luz como Naruto e Sasuke e desintegrar eles justamente porque a velocidade delas é muito baixa. Então, esse argumento de que as Gudodamas iriam desintegrar o corpo Logia deles é inválido. Além disso, mesmo se o corpo deles for completamente desintegrado, eles não morrem e eu posso provar. Antes de tudo, vamos lembrar de uma coisa. Haki permite atingir o corpo real. Isso significa que os usuários de Logia, quando estão na sua forma de elementos, não estão com seus corpos reais. Se você queimar o gelo do Aokiji, você não está queimando o corpo real dele. O que o Haki faz não é tocar no gelo, é ignorar o gelo e afetar o corpo real deles, ou seja, mesmo que se você desintegrar uma Logia, você não está afetando o corpo real deles, e eles podem voltar dos elementos naturais espalhados pelo mundo. Querem uma prova? O Ryokugyu foi queimado pelo Momonosuke com o Boro Breath. Esse golpe queimou inteiro o corpo dele, literalmente transformou em cinzas. O próprio Ryokugyu afirmou que ele estava tentando queimar uma cidade inteira, e o corpo de árvore dele deixou de existir. Porém, lembrando, o corpo elemental não é o corpo real. O Aramaki retornou das plantas do chão, e o corpo dele foi dizimado, porém ele renasceu do elemento natural dele. Ou seja, se você quiser matar uma Logia sem tocar no corpo real dele, você precisaria primeiro destruir o elemento dele por completo no mundo. Caso contrário, isso não o afetará, pois você não está tocando ou desintegrando o corpo real dele. Quando Luffy enfrenta o Prometheus, ele não causa dano algum com Haki. O Prometheus é um elemento vivo. Sabem por que ele não recebe dano? Porque ele é um elemento puro. Ele não tem corpo real, ele é puro fogo. Haki não permite causar dano em elementos, e por isso o Luffy não o feriu. Ou seja, se o Aokiji, por exemplo, transformasse o seu corpo em gelo, mas esse gelo fosse o novo corpo real dele, ele não tomaria dano do Haki. Porém, ele é afetado justamente porque ele ignora esse corpo de gelo. Ou seja, mesmo se supostamente essas Gudodamas tivessem velocidade para afetar os almirantes, o que é óbvio que elas não têm, e mesmo se desintegrassem completamente o corpo deles, de uma vez só, o que também não faz sentido, já que além deles lerem o futuro e saberem como esquivar ou bloquear, atingir uma parte do corpo não iria desintegrar completamente. Além disso, eles ainda iriam se regenerar tranquilamente. O Peter ainda fala que Gudodamas afetam a alma, e como eu já mencionei, não adiantaria de nada, já que basicamente a alma não está no gelo. O gelo não é o corpo real do Aokiji e afetar ele não afeta o Aokiji. Apesar disso tudo, as Gudodamas também não afetam a alma.
Quando Minato teve seu braço apagado, ficou bem claro que o ninjutsu que mantinha o braço dele preso ao mundo foi desfeito, ou seja, a alma do braço dele não tinha nada prendendo ela a esse mundo, já que o que mantém a alma do Zedo Tensei no mundo é um jutsu, e a partir desse momento em que ele foi desfeito, a alma, que anteriormente estava lá, não tinha nada prendendo ela, ou seja, ela pode ter diversos fins, como sumir ou ir para o céu sozinha, ou qualquer outro motivo para sumir, mas basicamente nada estava prendendo a alma do braço dele no mundo real. O Peter fala que Biju-damas podem pulverizar o Aokiji e é uma capacidade destrutiva absurda, mas agora me digam, o que elas fizeram demais? Destruíram montanhas? Eu já citei, mas o Akainu aguentou golpes que tremeram e podiam destruir o mundo, o planeta, como isso é sequer comparável a uma destruição de montanhas. Além disso, ele cita que o Madara iria se regenerar de ter um oco por conta do Akainu, mas como eu já expliquei, Haki nega a regeneração. Então, bom, não ia se regenerar. Falando de Tsukuyomi infinito, ele é sim uma arma válida pro arsenal do Madara. Antes que você venha dizer que não funcionaria nos almirantes porque eles não têm chakra, eu tenho que te lembrar que a Kaguya usou o Tsukuyomi infinito numa época em que as pessoas não tinham descoberto o chakra, e quando o Madara usou, pegou até animais no Genjutsu. Para fechar com chave de ouro, o último argumento é que o Tsukuyomi afeta pessoas que não têm chakra, pois a Kaguya usou em uma época que as pessoas ainda não tinham chakra, o que está errado, pois nessa época eles só não tinham conhecimento de como manipular o chakra, e usa como argumento gatos que foram presos no Tsukuyomi. Mas devemos lembrar, chakra é energia física e espiritual, e personagens que têm seu chakra drenado, basicamente, morrem. Ou seja, todo ser vivo tem o chakra, é simples. Isso funciona como os outros genjutsus. O próprio Jiraiya afirma que eles afetam o sistema de chakra do oponente, manipulando canais de chakra que fluem no sistema nervoso. Ou seja, não ter canais de chakra significa não ter lugares para aplicar o Tsukuyomi. Da mesma forma, sabemos que quando a árvore divina foi plantada, ela absorveu chakra para dar o fruto. Ou seja, a árvore divina existia na época da Kaguya. Se a árvore divina existia na época da Kaguya, significa que já existia chakra no mundo, ou seja, o chakra sempre existiu, porém as pessoas simplesmente não tinham conhecimento dele e não sabiam manipulá-lo. Apesar disso, os almirantes ainda seriam imunes a Tsukuyomi. O Luffy, em Thriller Bark, teve a sua sombra tomada pelo Moria, e de acordo com o Brook, a sombra é a segunda alma e que possui a personalidade e habilidade de luta de seus donos. E a habilidade do Moria permite fazer com que as sombras obedeçam a ele. Apesar disso, a sombra do Luffy se mostrou rebelde e negou vários comandos, mesmo com o Moria usando sua habilidade para controlar. Ele simplesmente afirmou que seria o rei dos piratas, etc. Tudo isso até se distanciar do Luffy real, ou seja, a sombra dele mostrou resistência a controle mental e só acabou sendo dominada por ficar longe do dono dela. Como na sombra reside a personalidade e habilidade de luta dos donos, os atributos das sombras também pertencem ao dono, e o Luffy também possui resistência a controle mental. Além disso, o próprio Brook afirma que aqueles que são muito fortes não obedecem os comandos do Moria, ou seja, personagens com uma força de vontade forte possuem resistência à manipulação de mente, e acredito que eu nem preciso dizer como os almirantes estão acima do Luffy para time skip, até porque basicamente o Haki é equivalente à força de vontade. Como conclusão desse vídeo, o Aokiji poderia derrotar o Madara apenas congelando e impedindo de se regenerar. O Tsukuyomi não o afetaria. Gudodamas, muito menos. Elas nem ao menos têm velocidade para tal. Caso tenha gostado da minha análise, deixe o like e se inscreva no canal, além de comentar os pontos que concorda ou discorda e que eu levantei aqui.